Vamos só marcar isso. Assim. Não tem gente na live. É, não. Boa noite. Boa noite! Tô muito bem. Desculpa pelo atraso. Eu estava aqui a resolver algumas questões técnicas. Olha, eu em si já estava também meio que atrasada, não terminava de dar a formação, mas já estamos aqui. Yeah. Então, boa noite, boa tarde, pessoal que acompanha o Sextou Conhecimento. Mais uma vez, temos uma convidada residente na China, uma angolana que reside na China, e vamos abordar um pouco sobre o tema oportunidade versus conquista de trabalho e benefícios do emprego. Então, como hoje temos a Augusta Mendes, ela vai fazer uma breve apresentação. Quem é Augusta Mendes? O que é que faz? Bem, boa noite primeiramente a todos, né, que estão presentes nesta live. Augusta Mendes é o meu nome, estudante na área de curso de Direito. 21 anos de idade, empreendedora, eleita Miss Mulher Empresarial e treinadora. Augusta começou... Houve um pouco de falha, acho melhor repetir. Deixa eu só acredito que está a estabilizar. Consegue ouvir agora? Consigo. Sim, como estava a dizer, a Augusta começou o seu trabalho com os 14 anos de idade, não por necessidade, mas por vontade de saber como realmente faz-se o dinheiro. Tive uma curiosidade imensa, porque sou neta de uma vendedora e gostava eu de saber como a minha avó fazia o dinheiro. Então, eu, Augusta, acabei por se ingrar para o mundo do turismo desta forma ou desta maneira. Aprender muito. Ao sair dos meus 14 aos 17 anos de idade, comecei a me fidelizar dentro do mercado de trabalho, comecei a abraçar cada oportunidade que o mercado me dava e muitas das vezes nós, como jovens, dissemos: Angola não dá oportunidades para jovens no mundo do empreendedorismo. Angola tem oportunidades para jovens no mundo do empreendedorismo, basta saber agarrar estas oportunidades. E lá se vai a história de alguma consultora de venda e Miss Empresarial. Muito bom. Então, somos colegas. Somos quase colegas. Somos colegas. até alguns. Então, qual foi o motivo que lhe levou a residir na China? Né? Na China eu sei que não estás a fazer direito na China. Ou estás a fazer direito? Estou a fazer direito, sim. Eu acho que é muito estranho. Eu nunca imaginei alguém fazer direito na China. Não percebo. Acho muito estranho. Acho muito Por quê? estranho. Sei lá, tipo, uma angolana
que tem aquilo que seu currículo, né? Baseado em empresas, empreendedorismo, vendas, etc. E fazer direito na China, é um país totalmente diferente com aquilo que é a realidade de Angola, em termos de leis judiciais e normas jurídicas. Muito diferente. A priori, as pessoas têm este pensamento de que a China, eu tenho que estudar as leis da China e como é que eu vou exercer o meu culto em Angola. Dizer que a região onde foi colonizada por portugueses, estudar as leis de Portugal e as leis de Macau. Então, a nossa legislação, o nosso código, rege algumas leis de Portugal, o que basicamente acaba por facilitar a minha vida em entrar no mercado do direito em Angola. Ah, agora sim, agora sim. Porque ficaria algo muito, ficaria algo muito estranho. Pelo menos, pelo menos o direito, né? Sabendo que cada país tem as suas normas. Ou pensei que tipo, estás a estudar direito, então vais aplicar o direito na China. Então, De como foi forma o seu direta e processo? de forma indireta, eu posso aplicar o direito, tanto Portugal como Angola. Eu estava aqui a dizer para contares um pouco sobre Sim. o seu processo de imigração, como correu. Bem, o meu processo eu vim cá para a China não de forma própria, eu vim como bolseira. Foi um processo normal, tranquilo, candidatar-me para a bolsa. Simplesmente para estar na China a estudar, mas sim na Alemanha. Fui me inscrevendo para as bolsas, mas a bolsa que saiu primeiro foi da China. Então, tive que houve esse receio de poder migrar, saber que são culturas diferentes, são etnias diferentes. Eu teria que me habituar a determinados costumes que não faz parte da minha terra, né? Mas que, graças a Deus, Macau não é tudo que nós vimos pelas mídias. E foi um processo fácil, bom, proveitoso e de muito aprendizado. É muito bom. Já estás na China há quanto tempo? Farei 6 meses ao mês que vem. Ah, bem, ainda é pouco. Só sem chegar ao Macau. É. Eu particularmente nunca estive na China, mas já tenho algumas informações que é um país bastante competitivo em termos de tecnologia, empreendedorismo e etc. Sendo uma angolana, Exato. sendo uma angolana que tem habilidades empresarial, tem informações de empreendedorismo e agora está a fazer a licenciatura em Direito, tu consegues ver uma China que tu possivelmente consigas se enquadrar em termos de vendas, consultora. Consultora de investimento comercial ou consultora de venda, né? Numa primeira fase, diria que não. Diria que não se eu obtesse ou pusesse obstáculos logo de primeira. Mas, sim, a China oferece várias oportunidades mesmo. Uma delas é que tu, como jovem, tu, como estudante internacional, tu podes participar de atividades. E estas atividades tu fazes uma rede de contactos, é o teu networking. Eu posso falar com várias figuras representativas da embaixada chinesa, da embaixada portuguesa, fidelizar, né, o meu network com essas pessoas e exercer o meu cargo, ou a minha função como consultora de venda, vender os meus produtos, vender as minhas formações, vender meus treinamentos. Além do mais, é contribuir. Se queremos entrar para o meio do trabalho ou ganhar outras oportunidades, temos que saber contribuir.
E dizer que de forma clara e sincera mesmo, a China sim oferece várias oportunidades de trabalho e como estudante extremamente livre. Hoje em dia está tudo avançado, jovem não procuramos estudar, saber o significado da outra parte da moeda, que é o conhecimento que agora está-se a investir. Dificilmente vamos ver pessoas a dizer, mas não, tenho que pagar para isto, tenho que pagar por uma formação. Já existem pessoas que não fazem universidades, mas têm um nível de visão, fosse dizer em 3D, 4D, pessoas que pensam fora da caixa. É muito importante. Eu vi um teu story que fizeste algo, não sei se é doces ou bolos, algo assim. E aí, estava muito giro. Acho que é doces, né? Eu posto tanta Eu acho que compraste uns. coisa que já nem sei qual é o doce. Ah, sim, sim. Compraste uns chocolates, algo de chocolate e colocaste. Chocolate. Yeah. Então, além de estudar, Eu tinha, além de, estu- tinha morangos? eu estava a dizer, além de estudar, Não percebi. eu estava a dizer, além de estudares direito e outras coisas que já fizeste, já fazias aqui em Angola, tem mais algo novo que tu fazes lá na China? Para agora, os planos ainda estão em carteira. Brevemente será lançado, estou à espera do mês de março. Acabei de terminar uma formação de autocapacitação para jovens no mundo do empreendedorismo, que são técnicas de avaliação. Será proveitoso partilhar esse meu conhecimento com estas pessoas. Vamos vender este curso a um bom preço mesmo, porque as pessoas vão ganhar experiências de saber a outra face da moeda, como tiveram frisado aqui há bem pouco tempo. E saber realmente o atuar. Como é que vamos fazer uma ligação em termos de negócio? Essa aqui como embaixadores. Agora, o porquê que tu escolheu direito, a licenciatura em direito na China? Tipo, por exemplo, foi algo por acaso? Houve uma oportunidade de bolsa de estudo nessa licenciatura? Ou simplesmente tu querias mesmo fazer uma licenciatura em direito na China? Bem, direito nunca foi o meu para já. Direito nunca foi o meu foco, mas já tive comentários de que para uma juíza, tu darias bem para uma advogada. Já ouvi isto, mas nunca foi a minha ideia de fazer o curso de Direito, porque desde o ensino médio eu sempre fiz o curso de Saúde. Sempre fiz o... Eu já fiz curso de Vamos Saúde, totalmente Medicina, diferentes. já fiz o curso de Gestão e Administração de Empresas, Contabilidade e Finanças, já fiz o curso de Master em Cognição de Empresas, Estratégia, Métodos de como criar uma empresa, Planificação de uma empresa. Não. E agora estou no Direito. De saúde para direito. Existe a disparidade. E diga-me lá, como foi o seu percurso cá em Angola? Estou a me referir mais ou menos no ramo de consultora de De vendas. fazes tantas coisas, consultoras de vendas. Sim. O meu percurso em Angola foi um dos melhores de toda a minha vida. Principalmente o ano de 2022. Foi o melhor, posso dizer que foi o melhor ano da minha vida. Por quê? Porque em 2022, para além de eu ser Miss Mulher Empresarial, eu consegui ganhar o PINA e os países de língua portuguesa. Consegui ganhar o certificado reconhecido a nível nacional e internacional pela Faculdade dos Estados Unidos, a qual posso me considerar
já uma formadora com alto grau de potência e estou preparando novos lançamentos para isso. Em Angola, os meus trabalhos sempre foram bons, proveitosos, mostraram produtividade. Foi muito bom até a minha saída no mês de agosto. Foi muito bom, porque eu pude partilhar conhecimento com mais de 462 jovens no auditório. Então, Conseguiu me tu ouvir? achas que esse todo o teu percurso cá em Angola, as coisas que fizeste, as formações que davas aqui, ajudou para a construção da tua carreira e estares onde estás agora, por exemplo, na China? Sim. E uma das empresas que eu mais tenho gratidão pela capacitação que fizeram, na verdade eu já era um diamante lapidado, só foi preciso aquela limpada, né, para aprimorar aquele conhecimento que eu já tinha, que foi a ACDM. Eu fiz parte da Academia ACDM, que é a Academia Rede de Negócios, a qual eu aprendi bastante, aprendi imenso, e a qual fui eleita Miss dentro desta empresa. A maior parte do meu conhecimento entre identidade visual, né, foi desta empresa e tive grandes experiências Está que um pouco puderam me problema trazer de até rede, está a aqui e falhar um deram-me o pouco, conhecimento mas profissional que tenho. Não consegui ouvir? não, consegui ouvir, mas houve um pouco de falha. Claro. Não sei se é a minha rede ou a tua, mas acho que seja a minha. Não está a colar, acredito que seja. Ouvi bem. Já consigo ouvir bem. Na China também a rede falha. Não, não, alto aí, alto aí. Nós temos internet toda parte da cidade, alto aí. Eu estava a pensar que fosse a minha rede a falhar. Um país do primeiro mundo, a rede vai falhar. Vamos ter perguntar as perguntas. Ah, essa rede da China. Mas já está resolvido. Agora, uma questão. Após a sua licenciatura, pretendes voltar cá em Angola, exercer mais ou menos as funções que desempenha ou que esse todo o seu percurso profissional obteve, ou prefere mesmo ficar na China e se enquadrar? Não sei se percebeu. Eu disse, agora é a rede de Angola que está a falhar. Ai, essas nossas redes, então. É.
Não sei se conseguiste perceber a questão. Conseguiste? Estou a ouvir com cortes. Agora, conseguiste perceber a questão? Não consegui perceber, estava a ouvir com falha. Eu estava a me referir, após a sua licenciatura, se acha mais viável permanecer na China e se enquadrar relacionadamente ao seu percurso profissional, ao seu percurso acadêmico, exercer as suas funções na China ou voltar para Angola. E por quê? Meu Deus. Sim. Ah, essa rede. Como achas melhor repetir tudo? Ai, minha vida. Desculpas aí, que a pena. É algum lado isso aí. Mas conseguiste perceber a questão? Pode voltar a repetir a questão. Eu estava a me referir relacionadamente à sua licenciatura e o seu percurso profissional, agora estando você na China, né? Agora está na China, tu achas mais viável permanecer na China e se enquadrar na China com os empresários, os consultores, ou prefere voltar cá em Angola e desempenhar suas funções? Mas No mercado em que eu estou. E talvez quando eu me sentir bem capacitada profissionalmente, voltar então para Angola. Experiência a nível do continente, de experiência de educação, comunicação, e talvez depois sim voltar para Angola e transmitir este conhecimento de igual forma. Bem, uma vez que já tens um bom percurso profissional cá em Angola, eu acho mais viável agora investir tipo de forma internacional. Não percebo. Eu disse, já que tens um bom percurso cá em Angola, acho que está na hora de internacionalizar a tua carreira. Até porque muitas das coisas que tu fazes a nível profissional, sei que tu podes fazer à distância, tipo a nível de consultoria, formações, etc. Exatamente. Ah, essa rede de hoje. Não é só da China, é da Angola também. Agora, entrando aqui no tema de forma mais detalhada, achas que há mais oportunidade de emprego para aquelas pessoas que se formam nas instituições estrangeiras
diferente daqueles angolanos, exemplo, que se formam cá em Angola? E por que achas que acontece isso? Bem, na minha opinião, depende do local onde nós estamos, primeiramente, e depende das nossas atividades. Por exemplo, há jovens que já ouço relatos de que se formaram fora e quando regressaram para Angola não tiveram a oportunidade de emprego desejada, né? E gera aquela frustração de que tu fizeste uma formação de alto padrão, de autograduação, e chegas para o teu país não consegues exercer, o que chega a ser um pouco difícil. Então, eu acho que na maioria das vezes torna-se a ser difícil quando tu tens um determinado grau de conhecimento para exercer no teu país ou contribuir para o desenvolvimento do mesmo e não conseguires, porque o nosso mercado, a nível de competências de trabalho, ainda carece de muitas, podemos assim dizer. Então, acabo por dizer que seria meio difícil dizer que é fácil sair com uma licenciatura. Essa rede, essa rede. Tenta entrar lá e ali para ver se é minha rede ou aquela. Ai. A rede hoje está bem ruim. O que é que fizemos na internet? Se todo ódio por nós. Parece que Angola e China não querem entrar em colaboração. Ai, estamos em dívidas com a China. As dívidas estão tão longas que nem para lá está a dar certo. Sem entrar um pouco na questão de política, estamos a referir em termos de empregabilidade em estudantes que se formam no exterior. Será que não há, exemplo, uma má formação acadêmica, os próprios empresários, a própria entidade empregadora analisa como estudantes internacionais mais capacitados em relação aos estudantes nacionais? De facto, muitas das vezes existe essa possibilidade, né? De nós confundirmos o grau acadêmico de determinadas pessoas ou o grau de formação. E os nossos colegas, né, de formação, mas que acabaram por se formar no nosso país, muitos deles têm experiências de verdade, no verdadeiro sentido da palavra. Não consigo. Consegui ouvir, mas colou um pouco, mas consegui ouvir. E agora invertendo as situações, achas que as entidades empregadoras internacionais acham
exemplo, normal empregar um angolano formado em Angola? Depende do teu grau de competência, depende do conhecimento que tu adquiriste no teu país e trazes para o país a qual tu vais inserir no meio de trabalho, porque quando tu vais para um país à procura de emprego, o objetivo é de ajudar no desenvolvimento. Mais do que o currículo valer, é o conhecimento que tu traz para desenvolver aquele país. Não só mostrar o teu currículo e mostrar que tu tens capacidades para tal, mas é mostrar competência e muitas das vezes não é bem como esperamos. Há pessoas que saem com currículos da Angola, mas quando vão para os países a qual desejam se ingrar, não têm dados muito positivos. Mas na sua maioria tem melhor saída do que no seu próprio país. Aqui, pelo menos, posso comprovar. Temos dívida, Então, mas estamos a cumprir com o desenvolvimento. acho que há ainda um preconceito, não só em Angola, até na maior parte das universidades e institutos privados africanos. Não parte só a partir dos países mais desenvolvidos do primeiro mundo, mas até nós mesmos se sentimos inferiores em relação a eles. Eu Exemplo, acredito que aquilo é eu um acredito que, método de tipo, estar. exemplo, uma parte dos angolanos dificilmente vai aparecer um angolano que sonha, tipo, exemplo, vou estudar no Egito, vou estudar na África do Sul. É mais, vou estudar nos Estados Unidos, vou estudar na China, Rússia. Uhum. Ah, e Não como avalias consigo essa. Não conseguiste perceber? ouvir mais com um pouco de cortes. Eu estava a me referir em relação a nós africanos ou angolanos, em termos da desvalorização das nossas próprias instituições. Tipo, exemplo, a maior parte dos africanos sonham em se formar em uma universidade da China, em uma universidade da Rússia, Estados Unidos. Dificilmente vai aparecer um americano que sonha em se formar em uma universidade da África do Sul ou Angola. Exato. Mas é a nossa realidade, né? Ou é a realidade a qual nós vivemos. Nós temos também esta oportunidade de poder fazer ou ajudar no desenvolvimento, mas na sua maioria, não digo que não temos vontade de trabalhar ou desenvolver, mas na sua maioria o que nós vimos, não só pelas mídias, mas relatos de pessoas para pessoas, o que se acaba por transmitir a informação, é que há pessoas que quando vão para outros países, mesmo com a licenciatura que têm, o trabalho que ele quer não é o mínimo. Ele quer um trabalho de acordo ao grau que ele já fez, por exemplo, de acordo à sua licenciatura. Mas ele não pensa no posterior de que é uma oportunidade de emprego, eu devo entrar primeiro para esse emprego para depois expandir para o mercado ao seu todo. Um exemplo prático, aqui a sociedade chinesa te impõe o teu lugar, tu é estrangeiro. Ele é nacional. Ele tem os seus direitos, deveres e tudo mais. E tu só tens o direito de cumprir o que trouxe no país dele. Agora, se tu queres abrir um empreendimento aqui, é difícil, sim. Tu podes ter colaboradores, fornecedores, parceiros, sim. Mas teres um empreendimento cá na China, não sendo nacional, acaba por ser difícil. O mesmo acontece com os empregos. Se tu não fores bom, se não tiveres conhecimento, o teu grau de conhecimento não for muito elevado ou ir de acordo ao teu currículo, não tem como. Tu podes ter a oportunidade, mas se o nosso país não oferecer o conhecimento que eles necessitam para o desenvolvimento do país, basicamente não vai valer para nada. É como se eu tivesse cá a estudar 5 anos no curso de Direito, sou qualificada para o curso de Advocacia, quer seja o ramo que eu vou seguir, vou para Angola. Eu realmente estudei o Código Civil, porque eu, por exemplo, fiz Direito Internacional,
vou estudar o Código de Macau, vou estudar o Código de Portugal, vou estudar a legislação da Angola. Chego para Angola para exercer. Claramente que se chegar como uma advogada de renome, juíza de renome, tenho lá os meus privilégios. Mas isso depende também da ordem dos advogados, da ordem do tribunal. Ainda há se dizer, tu podes estudar fora, mas o teu conhecimento não é para ser aplicado aqui, porque a nossa realidade é diferente. O nosso Código Civil não transmite, os artigos, por assim dizer, não transmite essa transparência, porque nós gostamos de, vou ser explícito, gostamos de camuflar as informações, o conhecimento que realmente se passa para as pessoas. E brindamos, colocamos uma serenata ao seu todo. Se tu vais para fora, o que acontece com as pessoas que vão para Portugal? Se tu vais para Portugal, tens garantia de ter um bom emprego, o teu filho vai estudar bem, o teu filho tem o privilégio de estar nas melhores escolas, mas ninguém te fala das dificuldades. Existem sim dificuldades, e as maiores dificuldades não são as que nós encontramos no nosso país, são as que nós vamos encontrar quando vamos para estes países. E pensamos que o melhor emprego, a melhor estabilidade de vida também vem de lá. Ok, Angola não para nós, né? Não nos transmite a melhor estabilidade de vida, o melhor ensino. Mas muitas das vezes, comparando aquilo que é a nossa saída para a melhoria, acaba quase que ser a mesma coisa. Se eu não tiver o foco de onde vou, o que quero fazer ou chegar lá. E é muitas vezes que isso acontece. Tu vais te formar num país, vais ser bem sucedida, posso dizer, no método de trabalho naquele país, mas se fores exercer o teu cargo, é sentar em casa e deixar o canudo, o gelado começar a desgastar. E o canudo só de lembrança. Então achas que não há assim uma disparidade? Exemplo, és formado em gestão empresarial na China e eu sou formado em gestão empresarial aqui em Angola. Será que seremos tratados de forma igualitária? Não. Em termos de empregabilidade? Não. Primeiro o que pesa é o lugar onde tu vens. Nós já temos aquilo na ideia de que os nossos não estudam. Mas sem saber que... Ei, isso é verdade. Eu estudei na Universidade dos Pais. E eu trabalhei com pessoas dentro da universidade. Uns saíram dos seus países para estudar em Angola. E nós que estudávamos em Angola, no nosso país, né? Tivemos a trocar ideias sobre conhecimento, sobre a forma de entrar no trabalho em Angola. E houve sim. Nós vimos que há mais estrangeiros a trabalhar no nosso país do que nós a trabalharmos. Nós trabalhamos na sua maioria por conta própria. Nós abrimos os nossos empreendimentos. Contam-se as vagas que o Estado distribui para a população como vagas de emprego e são preenchidas. Porque praticamente essas vagas já vêm com donos. É isso. E a sociedade estuda. A sociedade que está-se a formar para o desenvolvimento do país. A juventude que procura uma melhoria do país, mas não tem como exprimir esse seu sentimento, porque nós vivemos sobre a base de uma política bem acobertada. Que é o que é deixar o emprego, muitas das vezes, posso dizer, tapado, e quando vem um estrangeiro com um currículo bem preenchido, um diploma certificado a nível internacional, é esse. Mas chega no local de trabalho e não sabe exercer determinadas funções. Porque ele não tem domínio sobre o mercado que ele está inserido. Pode ter domínio, mas saber ao seu todo não vai. Porque eu preciso conhecer primeiro a minha base. E muitas das vezes está entre estes pontos. Isso. E como tu analisas o mercado de trabalho lá na China? De uma forma, assim posso dizer, exemplo, tecnologia, há mais oportunidade de trabalho em relação a direito, por exemplo. Uhum. Há nisso lá na China também? Não percebi. Estava a me referir como tu analisas o mercado de trabalho lá na China.
há algumas áreas que tu achas mais adequada se eu quiser fazer uma formação ou uma licenciatura lá na China? Áreas especificamente a... Calma aí, calma aí. Mas tu consegues me ouvir? Isso parece que está a colar. Agora tá. Agora consegues ouvir e ver, né? Eu sou um pouco de falha. Estava a me referir em termos de mercado de trabalho. Há algumas áreas que tu achas mais adequada para uma licenciatura e posteriormente um bom trabalho lá na China? Para um estrangeiro, Sim, para um estrangeiro. se não for o curso de Direito, o curso de Administração, porque o curso de Saúde lá não garante muito. Tem os seus, não posso dizer preconceitos, mas tem os seus, como é que eu posso dizer? Eles valorizam mais os deles do que os estrangeiros, por mais conhecimento que tu tenhas sobre a medicina. Mas a priori seria o curso de Administração de Empresas e o curso de Direito. São um dos cursos que tu podes ter a nível mundial, não só na China, tu podes ter toda a parte do mundo, porque é o direito, como é que eu posso dizer? É diferente do que nós estudamos em Angola. Nós estudamos o direito do nosso país e não englobamos o direito no seu todo. Do que dizer, eu posso ir para Portugal, vou trabalhar, eu posso ir para a Espanha, vou trabalhar, mas desde que eu vá estudar as leis daquele país, a legislação, fazer um curso intensivo sobre aquilo. Então, um dos cursos que eu daria para alguém que tivesse que vir fazer a formação seria o curso de Gestão, Administração e o curso de Direito. Bom, Ou o curso de Letras. O curso de Letras também. eu que pensava que a China fosse mais um país de tecnologias, tipo, por exemplo, cursos mais técnicos, tipo engenharias e etc. Tem bons engenheiros, sim. Mas, como eu não estou muito ligada a esta informação sobre os cursos técnicos, não poderia afirmar que tem muita saída, que consegues ter muita aderência sobre estes cursos. Então, eu tenho que falar com base naquilo que são as minhas experiências, a minha visão dentro deste mercado. Fugindo um pouco do tema, achas que China é um país que dá para emigrar, por exemplo, não por bolsa, mas um cidadão por contas próprias, eu emigro para a China, por exemplo, e consigo um trabalho e com esse trabalho pago a minha renda, a minha alimentação e pago a minha universidade. E é possível isso na China? É muito difícil. Possível é, mas tens que ter uma boa condição financeira. Porque terias que ter uma boa condição financeira, porque as escolas ou as universidades aqui são muito caras. As casas para tu arrendar são mais caras ainda que as universidades. O custo de vida aqui não é tão caro assim, mas também não é tão favorável. Por exemplo, tu podes gastar 100 mil kwanzas em um dia só em compras, ou mais. Se tu fores converter todo o dinheiro que está aqui que nós pagamos, que são patacas, para kwanza, tu não vais querer comprar nada. Tu vais dizer, não, vou guardar esse dinheiro, porque eu sei que daqui a 3 meses eu vou ter mais de 1 milhão e poucos na minha conta, vou guardar para levar para o meu país, porque você não vai querer gastar. Então, o custo de vida aqui não parece, mas é muito caro, principalmente na região a qual eu estou, que é Macau, a vida aqui mesmo é caríssima. Encontras poucas coisas que em outras partes da cidade, como a China continental, Zhuhai, Hong Kong, Beijing, Pequim, tu encontras. Mas aqui em Macau é como se fosse Luanda. Luanda, mas uma Luanda organizada.
organizada. Aqui não tem bandidos, tá? Não tem bandidos aqui. Mas é como se fosse uma Luanda organizada, onde tudo parece que no centro da cidade é muito, mas muito caro, apesar que nós estamos no centro da cidade, estamos numa ilha, porque o centro da cidade é a China continental. Então, basicamente, para estudar na China, fazer uma formação, aconselharias, tipo, uma bolsa de estudo. Exatamente. Eu É particularmente, dificilmente bolsa. vejo angolanos também que vão para a China que não seja de bolsas. É, contam-se. E essa maioria vivem mais na China continental, não estão nestas universidades do outro lado, posso assim dizer. Porque na China, talvez, na China continental, talvez possa ter universidades a um preço que tu consigas suportar. Mas já destes lados, como a Universidade de Macau, a Universidade Politécnica, a Universidade de Medicina, não aconselharia mesmo um estudante angolano a sair do seu país sem uma capacidade financeira bem estabilizada para suprir estas necessidades aqui. Porque tu choras mesmo. Tu choras. A vida aqui é muito cara. Mas não é difícil. É bom de se viver porque tu tens tudo 24 sobre 24 horas à tua disposição, mas também não é um mar de rosas. Agora fugindo da China, vamos voltar para Angola. Então, como aproveitar uma oportunidade de emprego cá em Angola? Bem, o primeiro são as pesquisas que nós não gostamos de fazer. As maiores oportunidades de emprego encontram-se nos sites, jornais, porque tu vais ter leitura do mercado e vais saber para onde eu quero ir, como ir e o que fazer. A primeira coisa de abraçar oportunidades são as atividades que normalmente existem. Não sei como é que se chama aquela. Não é uma empresa, mas acho que é um centro de formação para jovens, onde os jovens não precisam pagar nada. E existe um número reduzido de pessoas que vão, mas existe um número alto de pessoas a pedir emprego. As oportunidades existem, mas o primeiro ponto que eu aconselharia a ter o conhecimento é essencial. Abraçar as primeiras oportunidades. Tem um curso, faça. Tem conhecimento sobre algo, partilhe e crie ideias construtivas. Com os nossos amigos, é a nossa primeira base. Nós criamos com nossos amigos os nossos maiores empreendimentos, porque vai ser uma roda, né? Uma roda de negócio, por exemplo, eu vou te vender um perfume a 15 mil kwanzas. Tu vais vender para outra pessoa a 20 mil kwanzas. A outra pessoa vai vender para outra pessoa a 25 mil kwanzas. É uma roda de negócio, nós estamos a começar um empreendimento. Isso é saber abraçar uma oportunidade. Que é o quê? Saber que de uma ideia surge um negócio. Não sei se tu já tiveste essa visão ou essa expectativa. Pelo menos eu sou assim. Eu, quando estou dos meus amigos, existem aqueles que falam: olha, eu, se pudesse, eu faria isso. Eu, se pudesse, eu construiria isso. Eu, se pudesse, eu faria isso. Não que eu vá seguir o que ele quer criar, mas metade do que ele diz, por ele só dizer: se eu pudesse, se eu tentasse e não tentar, eu posso pegar a ideia, construir e materializar a minha. E aí crio a minha oportunidade de emprego. Crio o meu trabalho que me dá a minha renda extra e que supre os meus rendimentos. E posteriormente, quando haver produtividade, crio o meu emprego. A isso sim eu posso chamar que tu abraças as oportunidades. E é assim que normalmente a camada juvenil subsai-se mais em Angola. É o quê? Você faz o teu pequeno negócio, começa a investir em algo que o mercado está a pedir, que tu sabes que a zona em que tu vives necessita ou as pessoas carecem daquilo, existe uma demanda no mercado sobre aquilo. Tu abraças essa oportunidade e implementas para o mercado, mas da tua forma. Com que? Com a tua estratégia de marketing, a tua identidade visual,
Se não tiveres capacidades financeiras para ter um empreendimento físico, crias uma página online bem estruturada, o que é mais importante. São pontos primordiais. Mas não achas que pelo país também são um pouco conservador, dificulta muito isso, ainda mais nos jovens? Exemplo, eu quero empreender, mas talvez os meus pais não vejam como um empreendimento algo que vai me dar uma, uma boa vida. Eles querem, exemplo, que eu faça saúde, porque há mais concursos públicos de saúde, que eu sigo, eu faço formação de professores, porque há mais vagas para isso. Não achas que isso dificulta um pouco também? De certa forma, sim, acaba por dificultar porque o posicionamento dos nossos pais nas nossas decisões acadêmicas acabam por nos influenciar, muitas das vezes. E eu sou um exemplo vivo disso. Eu, quando dizia para minha mãe eu quero ser empresária, dizia para meu pai eu quero ser empresária, a primeira coisa que eu nunca me esqueço foi a resposta que meu pai me deu. Tu, para seres empresária neste país, o teu pai ou a tua mãe precisa ter uma empresa. Mas na minha cabeça, por eu gostar tanto de tratar papéis, gostar de assinar papéis, eu disse, não, eu quero ser empresária. Seguissem o que os meus pais diziam, se tu seres médica, também vais ter oportunidades de emprego. Se tu seres isso, vais ter oportunidade de emprego. Segui o que eles queriam, que era fazer o curso de saúde. Ok, fui para o curso de saúde até o último ano. Mas no longo da caminhada, eu vi, era aquilo que eu gostava sim, acabei por gostar do curso de saúde, mas não era o meu foco. Meu foco era o quê? Business. E eu comecei a investir no secreto. E quando eu ascendi neste meio, eles viram que realmente as minhas habilidades estão ligadas ao mundo empresarial. Ainda que existam habilidades para o mundo da medicina, da saúde, mas os nossos pais, de certa forma, acabam sim por influenciar as nossas oportunidades no mercado em termos de desenvolvimento. Eu até acho que não é bem só pelos pais. Eu acho que a própria sociedade em si, o próprio país, é isso que mais oferece. Exemplo, em outros países mais desenvolvidos, há mais entidades que estão disponíveis para dar crédito a pessoas que elaboram um bom projeto de empreendimento. Aqui é muito difícil haver bancos que dão um bom crédito para um jovem normal. Mas também acredito que isso surge pelas desconfianças. Sim, Imagina um jovem que vai pedir crédito ao banco, não tem um plano bem estruturado. O banco te dá uma data de tu implementares o teu negócio, pôres o teu negócio em prática em 6 meses no mercado. O jovem a qual foi pedir o dinheiro, para onde foi o dinheiro, ele já nem sequer sabe. Porque nós, quando pedimos um investimento ao banco, esse investimento nós depois devolvemos. Quando a nossa empresa começa a gerar resultados, nós temos que devolver, porque há pessoas que vão precisar ir para este banco, pedir novamente esse investimento, criar as suas empresas. Mas o banco não vê retorno desse dinheiro. Então, nós estamos mais ligados às áreas negativas do que à produtividade. Ver o desenvolvimento de quem realmente quer se fazer desenvolver o local onde está. E estas pessoas acabam por interferir nisso. E nós vemos essa realidade no nosso país. Nós vamos pedir investimento, nós não temos um plano elaborado. Eu chego lá, acho que é na INAB, tem um nome. Onde os jovens vão pedir empréstimos ao Estado. Agora me foge o nome. é. Tu faz um plano bem estruturado. Mas tu dizes, eu quero abrir um restaurante, eu quero abrir uma biblioteca. Tá bom, tu queres abrir uma biblioteca, um restaurante, ok. Quanto é que tu precisas de investimento? Preciso de 5 milhões. Eu próprio já vivenciei isso. Preciso de 5 milhões para investir, porque tu, como consultor de venda, tens a obrigatoriedade de instruir, né, os empreendedores, alguns empreendedores, a calcular os riscos, né, dentro desse meio.
Tu queres 6 milhões para quê? Para uma biblioteca. Qual é o teu plano em carteira? Qual é o teu sumário, a tua estratégia que vais usar? Não, só vou saber depois de ter o dinheiro em mão. Como? Se tu não tens uma ideia fixa do que queres implementar. Claramente que vai surgir sempre essas desconfianças de querer saber como investir, principalmente a camada juvenil. Nos outros países, sim. Porque acredita-se que... E outra, principalmente nos Estados Unidos, há mais pessoas formadas em cursos do que pessoas formadas em universidade. Perguntando. Estás a dizer algo? Não percebo? E para ti, o que achas que se deve fazer para trabalhar no seu próprio investimento pessoal, marketing pessoal, para ganhar mais reconhecimento? Investir na imagem, na comunicação, são os pontos primordiais. Investir mais achas que o marketing pessoal facilita muito naquilo que é o mercado de empregabilidade? Exatamente. Porque o que nós vendemos primeiro é a nossa identidade, antes de vendermos qualquer produto. Eu com uma imagem não tão boa, o meu marketing não vai vender boa coisa. Não vai haver credibilidade. Então, primeiro, investir na minha identidade visual. Segundo, investir no conhecimento do que faço e o que faço. E terceiro ponto, que eu acabei de frisar, que é a comunicação. Saber comunicar, saber transmitir. E acho que não só aquilo que é o marketing tradicional, até o marketing digital. Muitas das vezes oportunidades de empregos aparecem também no digital. Tipo, eu falo sobre medicina. Tenho um perfil nas redes sociais que dou algumas dicas. Há uma credibilidade naquilo que eu falo, um nível de profissionalismo. Querendo ou não, vai aparecer pessoas contratando. Acho que os jovens deveriam apostar mais nesse lado também. Até exemplo, porque o mercado de finanças, né? Sim. Exemplo, tem muitos estudantes de saúde. Acho que o curso que fizeste aqui em Angola é qual? Fiz o curso de cardiopneumologia. Imagina se todos os estudantes de cardio tivessem perfis no Insta, Facebook, a darem dicas sobre aquilo sobre a sua área, mais ou menos. Ajudaria muita gente, muitos cidadãos normais, muitos cidadãos normais que não têm conhecimento relacionado a essa área, e possivelmente apareceria mais oportunidade de emprego. Até porque na era atual somos nós quem criamos os nossos empregos. Nós estudamos, é o que eu digo para os meus alunos, não que seja isso de forma séria, não sei, mas é o que eu digo aos meus alunos. Na era atual nós não estudamos para garantir o emprego perfeito, porque o emprego quem cria somos nós. Nós estamos a cumprir formalidades acadêmicas. Para até certo ponto estar inserido numa sociedade e ver a que grau eu já estou a pertencer, quer dizer, mudar de etapa, mudar de perfil, mudar de mentalidade, de pensamento, porque nós cumprimos formalidades acadêmicas. Porque se assim fosse, vários de nós estaríamos a estudar e ninguém ficaria com um canudo a desgastar-se em casa.
Então, na sua maioria das vezes, nós estudamos por formalidade, principalmente familiar, porque o nosso foco já está além. Eu, quando terminar, vou fazer da minha formação meu emprego, aí tá. Então, E a, esse é o meu ponto de vista. e a minha filosofia é um bocado semelhante. Eu digo sempre que, na era atual, quem não tem uma presença ativa nas redes sociais ou no digital fica de fora, ou basicamente não existe. Se tu és uma consultora, tu és um, um empreendedor, um médico, e não tens nenhum artigo no digital, não tens nenhuma página, não tens nenhuma clínica virtual, basicamente você não existe, porque as pessoas vão pesquisar por consultora, tu não vais aparecer por pastelaria, saúde e coisas do gênero, tu não vais aparecer, basicamente você não existe para as pessoas. É, essa é a maior parte dos sentidos, sim. Agora, surgiu um pouco de curiosidade. Mas como é que foste eleita Miss Empresarial? Tipo, houve um concurso de várias Misses empresariais ou de várias Houve, empreendedoras houve, na qual fomos 55 participantes. e você ganhou. Saí em primeiro lugar na primeira edição, segundo lugar na primeira edição, primeiro lugar na segunda edição e terceiro lugar na terceira edição e primeiro lugar como Miss Empresarial. Mas o que é que avaliam, mais ou menos? Avaliam o nível de. Inteligência, profissionalismo, ética e deontologia profissional, avaliam a tua habilidade dentro do mercado, a tua criatividade, porque o mercado é sobre criatividade. Avaliam o teu nível de conhecimento, inteligência. Tu não precisas somente saber de empreendedorismo, tu precisas saber de muita coisa, cultura, tu precisas saber sobre família, tu precisas saber determinados temas, saber abordar. É muita coisa que tu precisas saber para participar do concurso. Porque o que eles queriam não era beleza, eles queriam conhecimento, né? Que poderia ser transmitido de certa forma. Quando eu participei, na altura eu estava com 18 anos. Ia competir com mulheres de 30, 20 e poucos. E para aquelas pessoas que acham que não tenham assim, muita capacidade monetária para fazer um curso profissional de qualidade ou entrar em uma universidade de renome e pretendem ter um determinado emprego, quais conselhos mais ou menos que tu deixas para essas pessoas? Pesquisar mais, porque a internet acaba por nos dar tudo. O que nós precisamos é só de uma breve interiorização, uma breve explicação de algumas pessoas que já têm experiência, né? Por já terem passado nestes ramos. Mas o que eu ia aconselhar era mesmo a pesquisa, informação, que mais existem inúmeras coisas, mas a priori seria a mesma informação. Procurar mais informações, procurar mais meios de comunicação para transmitir. E acredito que o primordial é investir no conhecimento. Era isso que eu queria dizer. Nós temos o E agora, péssimo hábito de não investir no conhecimento. Tu podes ver um curso de 5.000 kwanzas a falar sobre, por exemplo, ética de inteligência profissional, oratória e comunicação. São 5.000 kwanzas para tu investir dentro de uma universidade, tu não vais pagar 5.000 kwanzas para um treinamento ou para um curso intensivo. Tu não vais pagar isso, tu vais pagar mais. Mas há pessoas que mesmo tendo este valor, não conseguem. Por quê? Porque ainda querem viver sobre a sua zona de conforto, ainda queremos viver sobre a oportunidade, talvez venha amanhã e deixamos os mínimos detalhes para outra. Mas a priori seria isso: investir no conhecimento, investir na informação,
e na comunicação. Eu por acaso, quando postei o seu vídeo no meu story do WhatsApp, estavam a elogiar muito a sua forma de comunicação e a sua oratória. Tem, E tem. qual conselho tu deixarias para aquelas pessoas que desejam também beber um pouco de ti, seguir mais ou menos os seus passos, aqueles percursos que tu percorreste, mesmo não sendo homem, admito que é de invejar um bom percurso, sendo ainda tu bem jovem, qual conselho que tu deixas para os jovens terem o mesmo percurso ou de forma semelhante, igual ao seu? De forma resumida, tipo, invista primeiro na oratória, faz um curso de oratória, depois faz um curso de negócios. Mais ou menos assim. Não diria desta forma de começar, mas diria de começar por mim. Quem sou? Questionar-me. Porque antes, tem vezes, né, até agora, antes de eu tocar num assunto ou fazer um assunto, eu olho no espelho e me pergunto: o que é que eu transmito para as pessoas? Para onde eu quero chegar? Quais são os meus objetivos, as minhas metas? Para quem eu pretendo ensinar? O que é que as pessoas espelham ao ver, por exemplo, o meu rosto em flyers, em entrevistas? Qual é a imagem que eu passo para essas pessoas? Qual é a identidade? Devemos primeiro nos conhecer antes de conhecer outras pessoas dentro deste meio. E antes de eu querer ser uma Augusta, e não só, eu devo saber como é que a Augusta fez parte. Devo-me questionar. Porque para chegar até onde tu chegas, tu precisas passar por muitos. E começar por um curso de oratória, começar por um curso de gestão de empresa, começar por um curso de empreendedorismo. Tu vais te focar em ter conhecimento, sim, mas tu vais crescer da tua essência. De quem tu és, para onde vais e o que queres fazer, o que realmente tu queres. Será que é isso que eu quero? Será que isso é benéfico para mim? Então, nós devemos nos auto-fazer essas perguntas, nos auto-analisar primeiro e depois, sim, fazer os cursos, como tu bem disseste, que é de oratória e comunicação, para mim saber como expressar, e o que mais erramos muitas das vezes é as gesticulações. Eu posso estar a falar com o público, mas se eu estiver a balançar o corpo, a pegar no cabelo toda hora, a pegar no rosto toda hora, isso acaba por transmitir insegurança. E as nossas expressões faciais, corporais, as nossas gesticulações acabam por evidenciar que nós somos seguras do que fizemos, do que fazemos e do que estamos a transmitir. Então devemos ter esse senso de, se eu vou comunicar, estar confiável. E depois fazer os cursos, as formações para adquirir conhecimento. E investir no conhecimento é importante. E temos que saber gastar. Eu já fiz um curso, o curso que eu terminei agora e recebi o certificado. Se eu disser o que eu paguei para fazer o curso, acredita, muitas pessoas iriam dizer: eu vou comprar carro, vou comprar casa. Depois da formação vem, vou fazer táxi, acho que vai dar certo. Vou pôr na via, como dizem, né? Vou pôr na via, vai dar certo. Agora, gastar o dinheiro que eu gastei para ter formação, para ter capacitado, sem saber que para investir nesse conhecimento eu posso tirar o dobro, o triplo do que eu estou a investir. O conhecimento na era atual é o melhor negócio a ser feito. Transmitir conhecimento da melhor forma ou da forma correta é o melhor a ser feito. Tu vais tirar o dobro do que você vai investir. Tens que injetar para ter conhecimento. Ninguém vai sentar para ficar 3 horas a te ouvir e do nada. Aqui, por exemplo, é assim. Eu, se encher uma sala de 50 pessoas, essas pessoas só vão pagar para me ouvir durante 3, 4, 5 horas. E são coisas que você vê, a pessoa está parada, não está a escrever, não está fazendo nada, só está parada a te ouvir. Motivação pessoal. É verdade. Aquilo, pelo menos na universidade, é assim. Por isso é que muitos dizem que mais vale dar um curso ou uma formação que as pessoas pagam do que grátis.
É, Porque, porque geralmente quando você paga algo, há mais motivação de absorver aquilo do que gratuito. Sentes aquele comprometimento de não, tenho que aprender. Senão meu dinheiro foi em vão. é verdade. Então, acho que tem o sentido. Se queremos se ingrar, temos que investir no nosso conhecimento. Agora, eu particularmente trabalho com marketing digital, mas a nível internacional. Achas que cá em Angola também há muita dificuldade dos, não só empresários, criadores de conteúdos, nessa internacionalização, ou definir o seu público-alvo de uma forma mais ampla? Existe. Porque nós agora só queremos vender. Vendemos, mas não conseguimos distinguir qual é o nosso público-alvo. Vendemos determinados artigos que têm as suas denominações, né? Eu vou vender para que público? É para criança, idosos, adolescentes, senhoras, senhores. Nós só queremos vender. Muitas das vezes não prestamos atenção sobre o nosso público-alvo, para quem queremos vender, quais são os beneficiários, os consumidores dos nossos produtos, o que eu vou trazer, se é benéfico ou não, e realmente se é o que o mercado pede para que eu ofereça. Por isso é que muitos projetos, muitas empresas acabam por ir à falência ou a decair muitas das vezes por causa desses pontos. Os mínimos detalhes não são vistos, que é calcular os riscos de tu não saberes discernir qual realmente é o meu público-alvo, que mercado é que eu devo investir, para onde estou a investir o meu dinheiro, quais são os meus retornos. E eu acho que também há um pouco de conformismo e pouca ganância por parte de muitos empresários ou criadores de conteúdos angolanos ou africanos, por exemplo. Há pouca. Basta sentir que estou bem cá em Angola por consultor ou por uma profissão, eu fico no conformismo já. Aqui em Angola eu estou famoso. Aqui em Angola já me conhecem bastante. Não pensam, tipo, agora tenho que atuar no mercado português, agora tenho que atuar no mercado brasileiro. Aí é que nós vimos a zona de conforto. Nós gostamos de viver sob a zona de conforto. O que eu sei, vou transmitir, e depois o resto a gente vai acrescentar e acabamos por nos conformar. Viver ou nos contentar com tão pouco que achamos ser muito. Então, relativamente à oportunidade de emprego, achas que há mais vantagem em conseguir um emprego fora do nosso país? Há mais benefícios, há mais vantagens em relação a outro? Eu acredito que sim, 30% sim, 30% sim, de acordo às experiências que eu já tive com algumas pessoas que tentaram ou entraram para este meio, mas o resto eu não posso afirmar porque não entrei no mercado de trabalho de forma efetiva nos outros países. Mas aqui onde eu estou, eu diria que não é tão fácil assim entrar para o ramo de trabalho cá. Então, seria, acredito, não posso dizer difícil, né? Mas seria um pouco duvidoso ter que dizer que existem muitas oportunidades de emprego cá. A princípio, estavas a se referir muito, hum, não sei como dizer agora, mas como se lá onde tu estás há muito direcionamento do público-alvo para Portugal. Exato. Então vocês têm muita facilidade em conseguir emprego em Portugal. Sim, 70% de oportunidades vai mais para Portugal. Muito bom, muito bom. Já estamos a chegar ao fim.
da nossa live. Acho que ninguém deixou aqui uma questão. Olha, eu gostei muito do. Não sei se eu posso dizer assim, filosofia de vida. Estava a se referir sobre nosso. Acho que nosso emprego é o nosso. Nós mesmo é que fizemos o nosso emprego. Gostaria que Exato. repetisse mais uma vez. Eu estava a dizer que nós mesmos somos quem criamos os nossos empregos. De que forma? Tu trabalhas com conteúdo digital, tu não precisas render ou ter que dividir parcelas com ninguém. Tu criaste a tua própria identidade, tu criaste a tua marca, é o teu emprego. E muitas das vezes nós nos formamos para ir para um emprego a qual nós vamos prestar serviço para alguém. Nós somos os nossos mesmos patrões, somos nós quem fizemos as nossas rendas, então automaticamente somos nós livres de criar o nosso próprio emprego. Ao começar, ao terminar, nós é que decidimos do que estar a receber ordens, do como fazer, tens que fazer, mas sermos nós a dirigir. Aí sim eu digo que nós construímos a nossa oportunidade de emprego. Acho, vou começar a utilizar essa reflexão. Dar o primeiro passo é muito importante. Acho que ninguém aqui colocou uma questão. E eu estou cheia de questões para ir responder na minha caixa do Insta. Opa, talvez depois vão colocar a questão. Alguém perguntou o tema. O tema é oportunidade, conquista de trabalho e benefícios de um trabalho. Agora, falando de benefícios, quais são os benefícios de um trabalho? Acho que ninguém falou sobre isso. Aonde? Os benefícios de um trabalho. Renda extra, e ela pode ser remunerada ou não. A remunerada é aquela que tu trabalhas em condições de receber um ofício ou um valor atribuído. A renda não remunerada é aquela que tu podes abdicar de ter conhecimento. E o exemplo são as nossas mães também, as donas de casa, que não são remuneradas. Benefícios. Aptidão na área profissional. Isso é importante. O outro, sair da nossa zona de conforto e acreditar nas nossas habilidades e capacidades, aprimorar o nosso conhecimento, como já tivera dito. Buscar expandir mais o nosso intelecto, a forma de comunicar, transmitir. Um bom trabalho tem os benefícios de não só prolongar, né, ou procriar um currículo agradável, chamativo e que realmente apresente credibilidade. Muito bom, muito bom. Eu depois vou pedir a sua receita no off. Aquela receita daquele doce que eu vi chamou muito a atenção. Olha, aproveite já e vá seguir a página da Augusta Cozinheira também, porque eu sou Masterchef cá na China. Então fazes mil e uma coisa. Cuisine do Chef é a minha cozinha na China. Faço pratos africanos e franceses. Então estamos a chegar ao fim. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Não, neste momento não tenho mais nada a acrescentar, só ir responder 1001 mensagens deixadas. Porque tivemos uma carga pesada hoje. É a live, é a formação. Imagina uma pessoa estar a lidar com 60 pessoas de uma só vez e ouvir determinadas e várias perguntas. É muita coisa, muita coisa. Então, muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Espero que tenhamos mais um intercâmbio de conhecimento, pode ser outro tema. E estarei sempre ligado
nos seus conteúdos. De igual modo, farei e creio que sim, brevemente, porque Angola precisa. Precisamos de transmitir conhecimento. É verdade. Parece algo mínimo, algo básico de se fazer, mas não é. Transmitir conhecimento é a coisa mais difícil. E as pessoas, na sua maioria, não estão acostumadas a receber conhecimento de forma gratuita. Quanto mais gratuito for, mais difícil fica de aceder. Sim. Então, nós nos reativarmos, não perdemos o foco, não perdemos a visão e a essência do que queremos transmitir para as pessoas, então acabamos por deixar. É isso, é isso. Somos jovens, temos oportunidade enquanto jovens. Quando chegamos à velhice, já não teremos oportunidades. Então, agora que temos oportunidade, vamos trabalhar. Minha meta, como augusta, até chegar aos meus 25 anos, eu já não trabalho, só vivo à base das minhas rendas. Tenho o meu curso? Tenho. Vou exercer o meu cargo? Vou. Mas já não vou atrás do dinheiro. Mas o dinheiro vem ao meu encontro. Então, o dinheiro vai servir-me quando eu tiver a fase dos 25. Agora, na fase dos 21 em diante, eu vou servir para o dinheiro. Então, foi bastante aproveitosa a live. Então, pessoal, para quem está chegando agora, a live também estará disponível no YouTube. No YouTube a página é a mesma, Assistiu Conhecimento. E no TikTok tem uns cortes de cada live. Tem os recortes daquelas coisas mais essenciais. Também postamos no TikTok. Então, ou assiste aqui, ou assiste no YouTube, ou apanha os recortes no TikTok, ou vai no Facebook. Não tem motivos de não veres essa live, ou de assistir novamente. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela disponibilidade e pela contribuição. Obrigada, foi um prazer estar aqui a trabalhar consigo e partilhar o meu pouco conhecimento que ainda tenho. Então, desejo um ótimo dia. Aí são que horas? Já são Não percebi isso. 2 da manhã, aqui já são 2 da manhã. É muito tarde, então tens que dormir mesmo. Não, ainda há trabalho. Dormir só quando tocarem 5 da manhã, aí sim eu vou dormir. Pá. Então, muito obrigado. Boa continuação aí. Feliz noite. Realmente, E até já. sucesso sucessivos. Até já.